Sejam bem-vindos ao... Oi, gente, a gente está no nosso primeiro dia de Pod Lopes, o podcast do nosso queridíssimo Lopes Borges, nossa linda escola. Estamos aqui com o Brian. Esqueci de me apresentar. Oi, meu nome é Matheus, eu tenho 16 anos, sou um menino de pele escura, tenho cabelo médio cacheado, com a cor clara, sou uma pessoa de porte grande, sou uma pessoa alta. E é isso, a gente tá aqui com nossa amiga Daisy. Eu sou a Daisy, tenho 17 anos, sou uma mulher de pele escura, meu cabelo é cacheado, vai até o ombro, eu tenho a altura de 1,63 e essa expressão né? Pouco pequenininha, bem pequenininha. O bullying tá em dia, viu, gente? E a gente também tá aqui com o nosso amigo... Olá, pessoal, meu nome é Brian, tudo bem com vocês? Seguinte, eu sou um rapaz de pele preta, eu sou de estatura baixa, né, 1,60 m, sou mais baixo que a Daisy. E, bom, tenho cabelo curto, estou utilizando uma camiseta cavada de coloração branca e uma corrente prateada, fina. E, bom, meu nome é Brian, como eu havia citado, e eu sou deficiente visual e físico. E antes de passar para vocês, pessoal, eu queria dizer que é um privilégio estar aqui, né, nessa primeira edição do nosso podcast. É uma honra total fazer parte desse primeiro podcast, pessoal. Nós um privilégio, temos a honra, né? É um privilégio para nós, né? Com o nosso queridíssimo Brian. E nós vamos falar um pouquinho com o Brian sobre como foi a inclusão, como que é para ele a vida aqui na escola sendo deficiente visual. E se você tem algum parente aí também, ou algum colega que tem deficiência visual ou até outras deficiências, eu indico vir aqui assistir conosco. Porque a inclusão são para todos, né, gente? Para todo tipo de pessoa, tanto visual como física, etc. Vamos estar chamando a pessoa para conversar, tentar entender o lado da pessoa também, porque é importante, querendo ou não. E a gente pediria pro Brian começar, antes de tudo, começar a falar desde o início. Desde quando você começou a ter as suas deficiências e toda a trajetória que foi até então. Beleza, pessoal. Como eu havia mencionado, né, eu sou deficiente visual e físico, né? Bom, eu já nasci com a deficiência física desde pequeno, né? Quando eu nasci, eu tenho as pernas tortas, né? Eu nasci com o pé direito virado para a direita, o pé esquerdo virado para a esquerda, e eu utilizo um aparelho nas pernas para manter a minha estabilidade, né? Porque eu tenho um pouco falta de equilíbrio. Mas, assim, eu já nasci com essa deficiência física e a deficiência visual eu adquiri com uns 10 anos de idade, para ser mais exato, em 2018, mais ou menos nesse ano. E, assim, foi uma experiência um tanto quanto nova para mim quando eu perdi a visão, né? Porque eu enxergava, né? Então, para mim, foi um tanto quanto, assim, diferente. Para você, como que foi até a questão de adaptação? Porque, querendo ou não, é uma nova vida, né? Começa tudo de novo, a partir do momento que você já não está enxergando mais, né? Como que foi para você a adaptação, tanto em casa, com a família, quanto também na escola? Quando você chegou, a recepção das pessoas, foi como você esperava ou foi totalmente diferente? Assim, comigo, com a minha família, assim, foi um momento, assim, bem inesperado, né? A gente nem esperava por isso. Mas, daí em diante, a partir do momento que eu perdi a visão, meus pais, minha irmã, minha família no contexto geral me acolheram de tal forma que, assim, nem parecia que eu havia perdido a visão. Tanto que eu estava me sentindo acolhido, eu não fui desacolhido, né? Tô repetindo bastante, mas eu acho que é legal frisar esse termo, porque a pessoa quando passa por uma situação que a gente está esperando, ela tem que ser bem receptiva, tem que ter algum acolhimento. Para você, como que foi também a questão na escola, né? Porque antes você enxergava, depois você teve que voltar à rotina, né? Agora com essa... no começo, talvez, eu não sei se pode ser considerado um empecilho no começo, né? Por não saber como que iria funcionar, mas para você, como que foi a questão até dos amigos na escola, a questão do ensino, como que você começou a aprender novamente de outra maneira, como que foi para você? Bom, de premissa, achei que talvez eu não conseguiria retornar com os estudos, né? Porque eu estava finalizando ali o 5º ano, eu vim para o Lopes Borges no 6º, né? E assim, eu fiquei realmente em dúvida, fiquei meio apreensivo, não sabendo o que ia acontecer a partir daquele momento. Então, assim, eu fiz uma cirurgia em 2019, que aí eu fiquei um mês em casa, depois eu decidi vir para a escola, até porque o meu pai ele já queria, assim, ele conversando comigo, meus pais, minha família, conversou comigo, falou assim, Brian, você prefere continuar os estudos na
escola, né, no ambiente escolar ou em casa. E ali, a partir daquele momento, acho que mudou tudo, porque se eu não tivesse falado sim, acho que eu não estaria vivendo o que eu estaria vivendo agora. Sim. E assim, e meus pais, minha família, a escola, assim, esse Lopes Borges foi muito acolhedor. Uma escola bem receptiva, a questão da acessibilidade, uma coisa que eu gostei bastante dessa escola. E os professores, os alunos, amigos também, né? Tem bastante colegas meus que estudou comigo já em outras escolas. Então foi um ambiente um tanto quanto agradável, tirando aquela minha dúvida, tirando aquele meu medo, né, que eu tinha É o para apoio, retomar o né? estudo. Exato. Sim. Eu acho que isso muda muito, né? As situações. Uhum. Quais são os maiores desafios que você enfrentou em toda a sua trajetória? Ou que mais te marcou também, né? Tipo, porque depois que mudou sua vida, você deve ter sofrido alguma. Ah, vamos falar um termo, uma dificuldade, né? Porque, tipo, é difícil, querendo ou não. A gente queria saber como que você enfrentou isso. Sim. Assim, eu acho que a palavra-chave para essa minha nova vida, né, vamos dizer assim, é a adaptação. Assim, a gente são seres humanos, todos Sim. somos seres humanos, somos seres que todo dia estamos evoluindo de pouco em pouco, então nada mais nada menos foi o que aconteceu comigo. Todo dia eu estava aprendendo uma coisa nova, afinal foi uma experiência totalmente diferente. Então a adaptação aqui no ambiente escolar foi incrível, assim, estudando através da audição, que eu confesso que me ajudou bastante a audição, apesar de não poder estar vendo vídeo, as lousas, né, o próprio caderno de estudo. Então, assim, a audição foi uma coisa que primordial para o meu ensino. E, assim, o principal desafio, né, que o Matheus até perguntou foi a questão da acessibilidade, que eu ainda encontro nos dias de hoje. Sim. Eu estava até comentando nos bastidores, né, que eu estava uma semana atrás numa apresentação, né, numa palestra, numa escola aqui da região aqui de Aracatuba, e eu questionei, né, a questão sobre a acessibilidade, porque desde a entrada dessa escola até a saída, eu contei, juntamente com o meu professor auxiliar, Tomás, 64 escadas ou degraus. 64. E assim, para eu que sou deficiente visual, um deficiente físico, que tem uma dificuldade motora, acaba sendo um empecilho gigante, né, para você acessar locais, né, lugares que, assim, você é uma escola, né, uma instituição de Sim. ensino, tem que acolher os alunos, né, como o Lopes Borges acolhe e colhe muito bem. Eu acho que nem só na questão de escola, né? Claro que escola é primordial ter essa acessibilidade, mas em geral, né? Porque quando não coloca lugares acessíveis, você está privando a pessoa, né, que tem a deficiência, a ter a autonomia, né? Eu lembro que um tempo atrás estavam até planejando a ideia de criar um aparelhinho que ficaria no braço, né, e iria auxiliar a pessoa que é deficiente visual a ter uma autonomia na escola, né? E isso já entra até na próxima pergunta. O que você acha que talvez na escola poderia ser implantado que iria criar em você a independência? Claro que ter alguém auxiliar ali é muito bom e ajuda, e eu acredito que marca muito a sua vida, mas certas áreas que você acha que poderiam melhorar para que as pessoas que têm deficiência visual, as futuras pessoas que vão estar aqui na escola não passem, às vezes, pelos mesmos perrengues ou contratempos que você teve, né? Sim. Bom, ó, nos últimos meses, né, a Escola Lopes Borges vem fazendo bastante reformas, né, no que se refere à acessibilidade, colocando corrimões, né, nas escadas, piso tátil, então dando uma estabilidade maior na questão da acessibilidade, só que tem algumas coisas que saem um pouco do nosso domínio, né, tem bastante coisas externas. Eu falo, por exemplo, os alunos mesmo, sabe? Porque, vamos lá, para a gente andar, né, nos corredores e tudo mais, geralmente até no horário de janta ou intervalos convencionais, a gente fica com uma insegurança, assim, apesar de eu tendo a minha cuidadora, né? E assim, a gente acaba tendo essa segurança porque a gente não sabe qual vai ser o momento que ela vai passar, a gente correndo, andando. Sim. Então a gente fica com uma certa, um certo receio isso de poder ficar andando e tal sozinho. Mas assim, o que eu acho que deve ser feito, eu acho que é mais uma conscientização realmente dos alunos referente a isso, né? Sabendo que tem o deficiente, um visual, físico, intelectual, enfim, várias gamas de deficiência, seria essa conscientização dos alunos, né? Não à toa vocês estão fazendo esse projeto que é sensacional da questão da inclusão, para todos terem o conhecimento sobre, né? Sobre essa ideia. E você acha que
a sociedade, né, atualmente, como que as pessoas estão reagindo a isso, né? Se estão incluindo ou não a questão de deficiência visual, ou se estão apenas assim levando, né? Eu falo no sentido de, por exemplo, quando você está na escola, se as pessoas vão conversar com você, se as pessoas te incluem nas situações, nas brincadeiras, acham meios de adaptar, porque querendo ou não é um direito que você também tem da inclusão, né? Sim. Então, você acha que a sociedade atualmente está só deixando, né? Ou está realmente buscando mais maneiras, até fora da escola, para incluir mais? Sim. Bom, apesar, né, dos últimos anos as políticas públicas, né, sendo inventadas para poder sanar essa questão da acessibilidade, ou até da forma de acolher os deficientes, convenhamos, não está sendo tão eficiente, né? Porque todo dia a gente está batendo na mesma tecla. Eu, pelo menos, eu sou, acho, uma voz ativa referente às pessoas que têm deficiência. Eu luto muito por essa causa, sabe? De dar a voz para as pessoas que têm essa condição. E, assim, eu vejo que a sociedade, de pouco em pouco, ela vai, assim, vai se modelando conforme o passar do tempo, né? Nada é de forma rápida, assim, gradativa, né? A nossa sociedade é moldada, né? A gente está em total evolução. E, assim, acredito que a gente vai conseguir, tenho fé que a gente vai conseguir chegar num estágio que todo mundo vai poder ficar em harmonia, os deficientes visuais viver com a sociedade, né? Porque dessa forma a gente está sendo, de certa forma, excluído. Excluído. Dicção já falhando. E Excluído. quais tecnologias e recursos e objetos, etc., que ajudam você no dia a dia e que você acha importante para você, no caso? Olha, Matheus, a escola Lopes Borges me proporcionou, né, um tablet para utilizar nos meus estudos, né, através de vídeo, pesquisa mesmo, né? Eu uso bastante o Google, ou o Google Auxiliar, né, que eu pergunto, ele responde. Então, assim, é uma ferramenta que eu utilizo bastante. E outra ferramenta que eu estou utilizando bastante, desde lá do meu 6º ano, né, agora eu estou no 3º ano do colegial, e desde o meu 6º ano é o Braille, né? É uma ferramenta que eu estou utilizando bastante. Desde que eu perdi a visão, eu comecei a aprender a escrever, evolui bastante nesse aspecto. Agora eu estou na questão da leitura, né? Afinal, meu tato, para a leitura, tem que ter um tato bem cabuloso, assim. Assim, eu estou tentando adquirir esse tato, né? Afinal, eu nasci enxergando, então meu tato não era propício para isso. Mas eu estou arrumando formas de se adaptar, né, e tal. Mas sim, uma ferramenta que eu utilizo bastante é a própria máquina Braille. Falar em tato, sobre audição, né? Porque tem esse Tabu, miticismo, né? eu acho, que a pessoa que não enxerga tem um poder muito superior às pessoas que enxergam sobre a audição. Consegue enxergar um grilo metros de distância. No seu caso, como você já é deficiente Quase um visual, superpoder, né? quase um superpoder, né? Como você é um deficiente visual há quantos anos mesmo? Faz, acho que 8 anos. 8 anos? Provavelmente sua audição, querendo ou não, melhorou um pouco para você. Você se adaptou, né? Fala um pouco sobre isso pra gente. Então, eu acabei criando uma certa dependência, né? A falta da visão, né, faz com que você tenta formas, né, uma forma de você tentar se virar, né? A audição foi uma delas, né? Acho que foi a principal aliada minha nessa minha jornada, né, acadêmica, né? Através da audição. Então, como fala bonito. Essa jornada acadêmica, a audição foi primordial para isso, por conta que professores falando, palestras, apresentações. Sim. Então a audição foi assim, sim, ela com certeza, né, ela aguçou bastante, mas não só ela, talvez o olfato, assim, mas nada demais, assim, para ser sincero, não chega a ser um superpoder de como até o Matheus mencionou, né, de que houve um grilo a 10 milhas aqui, é impossível isso também. Mas confesso que a gente cria uma certa independência, a gente fica mais focado, porque a gente depende mais da audição. Então a audição acaba sendo um fator que desenvolve mais a partir que você perde a visão. Para você, quais são as atitudes, né, até familiares, que os parentes podem começar a praticar com as pessoas que têm deficiência visual, né, para se sentirem mais inclusas nas situações? Então, em relação à minha família,
assim, eu sou um cara bem pra cima, sabe? Sou bem alegre, Sim, a gente percebe. Sou eu, né? Conversa Sou com eu, ele na hora do sou eu. intervalo que vocês vão entender o que ele tá falando. Ele é bem legal. Aí, tipo, na família, assim, nós brinca, a gente zoa, o clima é bem leve, sabe? E, bom, questão da... até me perdi, foi mal. Não, imagina. Qual foi a Aquilo- pergunta? Só pra... É a questão do atitudes que a família pode tomar para Perfeito. auxiliar. Perfeito. Então, minha família, então, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu parente, no modo geral, não, o pessoal me acolheu de tal forma que eu fiquei, assim, felizaço. A gente brincava, a gente zoava, tudo total respeito. E, assim, eles me trouxeram um ambiente bem aconchegante e a conduta deles também comigo também, sempre me ajudando a fazer as atividades de escola, minha irmã, minha mãe, meu pai, me levava para pescar, sabe, para jogar uma bolinha, sabe, eu gostava, né? A relação com eles são muito sensacional. E o que você acha do capacitismo entre a população e a mídia, né? O que os influenciadores e as pessoas falam sobre, etc. nesse meio? Por favor, fala pra gente. Bom, Matheus, boa pergunta mesmo. Bom, primeiramente, vamos dissertar, né, vamos destrinchar o que é esse termo, né, esse conceito capacitismo, né? Acredito que os nossos ouvintes não tenham muito conhecimento sobre, mas eu vou falar um pouquinho sobre esse tema. Seguinte, o capacitismo nada mais nada menos é um preconceito. É igual quando a pessoa tem um preconceito com a pele, da cor da pele. Sim. O nome desse preconceito é o quê? Racismo. Então, quando o capacitismo é nada mais nada menos que o preconceito com a capacidade do deficiente. Não é toa capacitismo, né? Acaba duvidando da capacidade do deficiente. E, bom, de certa forma, isso está incluído na nossa sociedade de forma direta ou indireta, né? Porque não é todo mundo que tem um conhecimento desse termo. Então, é até importante a gente citar e frisar esse termo para todo mundo ter o conhecimento. E como a gente percebe esse tipo de discriminação na sociedade? Quando chega uma pessoa conversando com um deficiente visual, em vez de conversar diretamente com um deficiente visual, conversa com um acompanhante. Sim. Tipo, fazendo com que, de certa forma, mostrando que o deficiente visual não consegue falar por si próprio, duvidando da capacidade do deficiente. Não só do visual, mas de vários outros deficientes que falam bastante isso. Um exemplo aconteceu comigo, acho que no 8º ano, 9º ano, teve claramente não foi por querer, acho que muito por falta de conhecimento, acredito eu, teve uma professora que, estava eu, meu professor auxiliar, ela perguntou pro Tomás como que seria o melhor jeito de trabalhar comigo na sala de aula. E eu ali ouvindo do lado dele e tal. Aí o meu professor Tomás, já consciente desse termo, dessa conduta, falou assim, então, Brian, me diz aí, o que você acha que dá para fazer para trabalhar com você nessas aulas e tudo mais. E aí, assim, eu trabalhei, né, falei o que tinha que falar, mas percebe que é de forma natural, né, a gente não percebe isso, de certa forma foi modelado na sociedade e quanto a isso, né. E o Matheus também comentou sobre a própria mídia, né. Sim. Então a mídia acaba sendo um pouco maldosa, a gente cita também o bullying, vocês sabem bullying também, que rola bastante durante desse mundo virtual. E assim, a mídia acaba meio que aumentando algumas coisas assim e tal, mas a gente tenta, uma forma de mostrar para essas pessoas que o deficiente não tira esses estereótipos de deficiente que depende, claro, a gente depende de outras pessoas. E eu falo que a deficiência é uma limitação, né? E convenhamos, todo mundo aqui que está presente no dia de hoje tem uma limitação. Eu tenho uma limitação, a Deise pode ter uma limitação, o Matheus tem uma limitação. Por exemplo, eu tenho a limitação da visão, não consigo enxergar. Eu tenho uma limitação da questão física, não consigo andar de forma que eu tenha um equilíbrio estabilizado. Sim. Então a deficiência é uma falta de uma limitação de alguma coisa. Então acho que é legal a gente frisar essa questão também. E a gente, enquanto deficiente, a gente é pessoa, né? A gente é pessoas que têm sentimento, a gente tem um coração. É um ser humano também, né? Isso, somos seres humanos também. A gente sente, tem sentimento, a gente tem um coração, né? Tem 2 pulmões. A gente qualquer outro tipo de gente. Então, é legal essa atitude de você estar
né, nesse primeiro podcast, tá falando um pouco sobre esse tema, né, para entender, né, porque a impressão que a gente não, entre aspas, não existe, né. Eu lembro até uma vez que eu estava conversando com a Daisy, que ela comentou em questão de escola, janta, sabe, na hora do intervalo, se as pessoas vêm conversar comigo. Então, é bem esporadicamente. Realmente, né, por fato da visão, eu não consigo chegar até o grupo de pessoas, Sim. não consigo até outras pessoas para conversar. Eu dependo que elas venham conversar comigo, né, porque eu não sei quando ela tá ali. Eu, às vezes, até peço para alguém chamar tal pessoa para me conversar. Mas falta essa certa sensibilidade. Tudo bem, ninguém é obrigado a vir conversar com um deficiente. E, assim, mas eu vejo que falta esse tato das pessoas, conversar, interar mais com essas pessoas que têm deficiência, né? De fazer parte realmente a gente se sentir pertencente a esse público. Eu acho que quando a pessoa começa a pensar que, imagina se fosse ela ali, né, passando por aquela situação, sim. cria na gente uma sensibilidade maior Cria. de ir lá e conversar, né? Claro que nem você falou, não é obrigação, mas ainda assim as pessoas deveriam ter esse lado de ir lá e conversar, A empatia, né? Exato. A empatia, a famosa Exato. empatia. Perfeito, perfeito. Porque não é só as pessoas que já sofreram bullying, etc., que já foram excluídas, eu acho que sabem o que é sentir isso, né? A gente tem que estar sempre chamando o próximo pra conversar, etc. Não podemos deixar a pessoa excluída por a pessoa ser diferente de você. Não é porque a pessoa é diferente de você que você tem que deixar ela excluída. Você tem que chamar ela e conversar, dialogar. Inclusão, gente, não é? Isso. E muita gente julga pela capa, né? Vamos dizer Sim, assim, muito. O fato de eu ser deficiente, visual e físico, então muita gente julga na capa. Não é só o problema exclusivo só meu, né? Mas de várias pessoas. Acho que a sociedade está sendo moldada dessa forma, né? Do que o que é superficial está sendo mais importante do que o interno, né? Porque assim, é muito triste da pessoa vir conversar e tudo mais, eu mesmo não consigo julgar a pessoa sem ao menos ter uma conversa com ela de forma profunda, sabe? Sim, esse é o certo, na verdade, né? A gente não pode sair julgando as pessoas pela capa, etc. Porque é errado. Sim. Não é porque a pessoa é diferente, a pessoa tem suas limitações e etc., que você tem que começar a destilar ódio em cima dessa pessoa gratuitamente. Perfeito. E que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão começando a procurar mais sobre esse assunto, né, de inclusão e de deficiência visual? O que você indicaria para essas pessoas e o conselho que você entregaria também para as pessoas que são deficientes visuais? Sim. Bom, um conselho que eu levo para a vida e também gostaria de compartilhar com vocês, queridos ouvintes. Bom, assim, mesmo com a sua limitação, a sua dificuldade, vamos para cima, gente. Eu acho que esse é um fator que realmente é um fator que vai baquear mesmo, vai dar um desânimo, mas não desiste. Assim, se aconteceu de você perder a visão, de ter algum tipo de deficiência de forma que você não tinha, né? Você acabou adquirindo essa deficiência, não desiste, porque assim, tudo que tudo acontece na permissão de Deus. Assim, nada acontece sem a permissão dele. Então vamos para cima, pessoal, não desiste de correr atrás. Eu mesmo eu quero ser um advogado. Eu estou firme com essa minha convicção, quero ajudar os outros deficientes dos seus direitos, quero ir para cima e assim, eu sei que vai ser difícil, não é fácil. Se já é difícil para as pessoas em condições normais, imagina para mim. Mas não vai ser isso que vai me parar. E eu acredito que vocês também não precisam parar. Firme com a família de vocês. Pede ajuda, realmente. Porque, assim, sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha junto vira realidade. Então vamos pra cima, pessoal. Não desiste. Só queria dizer que, querendo ou não, o Brian é um exemplo pra gente, né? Porque tudo que ele já passou, ele persiste. Ele tem os sonhos dele. Ele vai alcançar os sonhos dele se Deus quiser. E ele quer. E também, né, Daisy? A gente sabe que o Brian é cantor. Essa nem vocês esperavam, né, cameraman? Nossa amiga A gente cantor. tem novidade. Nossa amiga é cantor e a gente vai pedir. Dá uma palhinha, Brian, de alguma música que você gosta. Aí o editor aí, coloca a música de fundo aí, editor. Coloca a música de fundo aí, editor. Os editores estão pedindo socorro, gente, do amor. Ajuda, pelo amor de Deus. Vai, que música que o nosso amigo Brian vai cantar. Qual que você mais gosta pra gente encerrar com Que toca seu coração. Uma música que está tocando o seu coração agora. Pessoal, ó, eu gostaria de talvez cantar uma música. Não é uma música que não é sucesso, pra ser sincero. Uma música que eu cantei no meu primeiro ano de ensino médio, juntamente com a galera do terceiro ano, que lá estava, quando eu estava no primeiro.
e foi um projeto chamado Nada Sobre Nós Sem Nós. E eu gostaria de cantar um trecho só, realmente, para divulgar essa ideia e fazer todo sentido com nosso diálogo, né? Eu não vou cantar de forma Ninguém aqui é profissional. tão Ninguém é legal, profissional. mas vamos lá, é mais ou menos assim, ó. Nada sobre nós, sem nós, a verdade está clara. Com vozes fortes jamais serão caladas. Juntos seguimos firmes na jornada. Nada sobre nós, sem nós. Somos protagonistas da história. Juntos com direito e igualdade. Nunca deixaremos nossa glória. É isso aí, pessoal. Obrigado, Arrasou. gente. Não, foi demais.